E aí, pessoal, olha o que diz essa questão do CBMERG, questão 39. Sobre dois números inteiros, x e y, sabe-se que, e aí ele deu duas relações, né? 2x mais y é maior do que 10 e x menos 6 menor ou igual a zero. E ele quer o valor mínimo de y. Gente, olha só, vamos pegar primeiro essa segunda equação aqui e vamos analisar ela. Ele está dizendo que x menos 6 é menor ou igual a zero, concordam? Se eu passar o menos 6 para o outro lado, ele passa positivo. Então, eu vou ter que x é menor ou igual a 6. Só que uma coisa importante na questão é que tanto x quanto y são números inteiros. Ou seja, vocês lembram quais são os números inteiros? Além dos números naturais, que são 1, 2, 3, 4 e tudo mais, você também tem os negativos. Então, também entra, por exemplo, menos 1, menos 2, entendeu? Então, os números inteiros são basicamente os positivos e os negativos, tá? Inteiros justamente por não ter nenhum tipo de vírgula, de fração e tudo mais. Então, basicamente, são os naturais e os naturais negativos. Eu sei que é muito errado falar assim, porque natural necessariamente tem que ser positivo. Mas podemos fazer uma analogia de pensar que são os naturais e, entre aspas, os naturais negativos. Mas, enfim, gente, beleza. Então, por que eu estou falando isso? Porque x, ele é menor ou igual a 6. Ou seja, ele vai ser no máximo 6. Entendeu? São os números abaixo do 6, incluindo ele, tá? Porque tem aqui um igual. Então, o x pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, inclusive os negativos, tá bom? Pode ser menos 1, todo mundo abaixo do 6, incluindo o 6. Beleza? Tá, agora vamos pegar a nossa primeira equação. 2x mais y maior do que 10. Gente, olha só. Eu quero saber o valor de y mínimo, então eu vou deixar o y sozinho, tá bom? Eu vou dizer que y é igual a 10, o 2x vai para o outro lado, negativo. Beleza, então olha só, eu tenho que o x pode ser os valores abaixo de 6 inteiros, incluindo os negativos, e eu tenho também essa outra equação. Agora, como que a partir disso eu posso descobrir o valor mínimo de y? Porque o y ele pode assumir diversos valores. A questão que é o valor mínimo. Gente, vamos pensar. O máximo valor de x é 6, né? Então, vamos pensar. Se o x for igual a 6, nessa equação aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o y é maior do que 10 menos 2 vezes 6, concordam? Para o caso em que x é igual a 6. Beleza. Então, y vai ser maior do que 10 menos 12. Ou seja, y maior do que menos 2. Como y tem que ser maior do que menos 2 e y é inteiro, o próximo número, né, depois do menos 2, é o menos 1. Então, aqui o y seria menos 1. Tá entendendo o raciocínio? Vou fazer de novo agora com x igual a 5, porque um outro possível valor abaixo do 6, né, é 5. Ó. Pode ser 6, pode ser 5 e todos os números abaixo. Então, eu vou analisar para o x igual a 5. Bem, se o x for igual a 5, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que y é maior do que 10 menos 2 vezes 5. Então, o y ele vai ser maior do que 10 menos 10. Então, o y maior do que zero. Nesse caso, qual é o inteiro, né, maior do que zero? 1. Né? O primeiro inteiro maior do que zero é 1. Então, o y é igual a 1. Beleza, gente, vamos continuar. Se o x for igual a 4, vamos lá. Se o x for igual a 4, né, porque é um outro possível valor, né, já testei o 6, já testei o 5, vou testar o 4 e vai ser o último, prometo. Vocês já vão perceber qual vai ser a resposta a partir disso. Beleza, como é que fica aqui então? Eu vou ter que y é maior do que 10 menos 2 vezes 4. Então, o y vai ser maior do que 10 menos 8. Então, y é maior do que 10 menos 8 é 2, né? Y maior do que 2. Gente, qual é o maior inteiro, né? Porque ele fala que y tem que ser inteiro, que é maior do que 2. 3. Agora, dá uma olhada, gente. Olha aqui. Você encontrou que y é menos 1, y é igual a 1, y é igual a 3. Sendo que o que você estava fazendo com o x? Você estava diminuindo o x, né? Do 6, foi para o 5, foi para o 4. Então, olha só. Note. Quando você aumenta... Aliás, diminui, né? Quando você diminui o valor de x, o que acontece com o y? O y aumenta.
Então, qualquer outro valor que você fosse testar aqui, né, qualquer outro, você perceberia que o y iria sempre aumentar, sendo que ele está querendo o y mínimo. Então, o y mínimo acontece para o x máximo, entendeu? Essa é a análise. O y mínimo acontece para o x máximo. Então, com certeza, o y mínimo é menos 1. Gente, essa foi uma análise assim que eu considerei mais difícil, considerando a prova como um todo, né? Claro, essa era uma questão um pouco mais elaborada, mas assim, era só você perceber esse padrão, que o x ele era qualquer número abaixo de 6, incluindo 6, né? Porque você tem o igual aqui. E aí, conforme você vai fazendo alguns testes, você percebe que diminuir o valor de x aumenta o valor de y. E você quer o y mínimo, né? Então basta fazer o maior valor de x para poder encontrar o menor valor de y. Aí deu menos 1. Espero que tenham entendido. Abraço!